No verão de 1966, a seleção portuguesa, também conhecida pelo orgulhoso nome de Os Magriços, encantou os fãs de todo o mundo, protagonizando uma jornada inacreditável no Mundial realizado em Inglaterra. Era a sua primeira participação no maior palco do futebol mundial, mas com uma geração de jogadores de talento excepcional e um estilo de jogo ofensivo e vibrante. Repleto de improvisação latina e muita força, não só alcançaram o sucesso com uma histórica medalha de bronze, como também se tornaram parte inesquecível da memória coletiva. Derrotaram o Brasil, então campeão, protagonizaram uma virada incrível contra a Coreia do Norte e só pararam diante da anfitriã Inglaterra em lágrimas. Mas por trás daqueles momentos gloriosos nos gramados de Wembley ou Goodison Park estão jogadores com destinos muito singulares. Quase 60 anos se passaram, e o tempo deixou marcas cruéis em suas vidas. Alguns se tornaram lendas imortais, outros escolheram uma vida de reclusão, e alguns partiram deste mundo silenciosamente. Vamos relembrar os altos e baixos dos jogadores que compuseram a alma da geração de ouro portuguesa daquele ano. Mário Coluna foi o trampolim para Eusébio se tornar a ponta de lança. Aos 30 anos, era um líder insubstituível, com seu estilo de jogo calmo, soberba capacidade de passe e autoridade absoluta em campo. Coluna era como um general. Foi ele quem guiou Eusébio desde o início e, na Copa do Mundo de 1966, foi ele quem ditou o ritmo, impedindo que os jogadores mais exaltados de Portugal se deixassem levar pelo jogo violento dos adversários. Após deixar o Benfica como uma de suas maiores lendas, Coluna retornou a Moçambique, seu país natal, depois da independência. Ao contrário de muitos jogadores que optaram pela carreira de treinador, Coluna dedicou-se à política e à gestão esportiva. Foi presidente da Federação Moçambique de Futebol e até ministro dos esportes. Sua vida foi a jornada de um filho que retornou para construir sua pátria, trabalhando com a experiência adquirida no topo da Europa para desenvolver a incipiente indústria esportiva de Moçambique. Coluna é um homem de família, tranquilo e responsável. É apaixonado pelo desenvolvimento do futebol africano e trabalha incansavelmente para criar oportunidades para jovens jogadores. Embora viva em Moçambique, o seu coração está sempre em Portugal, o lugar onde conquistou a glória. Sua dignidade e liderança em campo se aplicavam perfeitamente à sua vida. De capitão em campo, ele se tornou um líder do país. Coluna sempre foi aquele que tomava a iniciativa, um apoio sólido para os outros. Contudo, menos de 2 meses após o falecimento de seu irmão Eusébio, Mário Coluna também faleceu. Em 25 de fevereiro de 2014, ele morreu em Maputo, Moçambique, aos 78 anos, vítima de uma infecção pulmonar. As mortes consecutivas de 2 das maiores lendas do futebol português encerraram um capítulo glorioso, mas também trágico. Moraes é famoso e infame pelas 2 faltas que expulsaram Pelé contra o Brasil. No entanto, como jogador, ele é incrivelmente versátil, capaz de atuar como zagueiro ou meio-campista. Sua agressividade é essencial para defender seu gol. Ele conquistou a taça dos vencedores das taças da UEFA com o Sporting CP, marcando um gol direto de escanteio, o cantinho do Moraes. Após se aposentar, trabalhou na comissão técnica do Sporting, mas sua saúde deteriorou-se precocemente. Em abril de 2010, João Moraes faleceu aos 75 anos, após uma longa luta contra o câncer. Levou para o túmulo suas controvérsias históricas, mas para os portugueses, ele será sempre um herói. José Torres, com seus 1,9 metros, era uma figura imponente na área de Portugal. Ele formava a barreira perfeita para Eusébio, atraindo defensores e marcando gols de cabeça cruciais, incluindo o gol da vitória contra a União Soviética na disputa pelo 3º lugar. Apesar de sua estatura, Torres era um jogador de fair play e gentil, como sugeria seu apelido. A carreira de jogador de Torres esteve intimamente ligada ao Benfica, mas a sua maior marca foi posteriormente no banco de treinador. Foi ele quem levou Portugal ao Mundial de 1986, no México, após um jogo dramático em Estugarda, no qual proferiu as imortais palavras: "Deixem-me sonhar." No entanto, o torneio de 1986 foi um desastre, marcado pelo escândalo Saltillo, que deixou uma triste marca na sua carreira de treinador. Depois disso, viveu uma vida tranquila, longe do ruído dos meios de comunicação. Torres era conhecido como uma pessoa gentil, amável e artística.
Ele adorava pombos e dedicava muito tempo a cuidar deles. Sempre manteve uma atitude otimista e nunca culpou o destino. Embora sua saúde tenha se deteriorado seriamente nos últimos anos de sua vida devido à doença de Alzheimer, o gigante bondoso em campo é também a mesma pessoa na vida real, alto, tolerant, mas às vezes excessivamente gentil diante das exigências do implacável mundo do futebol. A jornada desse gigante chegou ao fim em silêncio. Em 3 de setembro de 2010, José Torres faleceu aos 71 anos, após uma longa batalha contra a doença. Deixou para trás um sorriso sereno e as lembranças de seus cabeceios valentes. Hilário, do Sporting Lisboa, destacou-se como um bloqueador impenetrável em meio a um elenco repleto de estrelas do Benfica. Possuía grande resistência e tenacidade. Na Copa do Mundo de 1966, jogou todas as partidas, anulando os melhores pontas do mundo. Hilário é um símbolo de lealdade, tendo passado toda a sua carreira no auge no Sporting CP. Após se aposentar, dedicou a sua vida a servir o clube como treinador das categorias de base e auxiliar técnico. Foi o primeiro mentor da próxima geração de ouro do Sporting, como Luís Figo e Cristiano Ronaldo. Hoje, aos 85 anos, Hilário continua sendo uma lenda viva no estádio José Alvalade. Ele leva uma vida discreta, mas muito respeitada. Um testemunho de sua dedicação incansável. José Pereira não era a primeira opção quando chegou ao maior torneio de futebol do planeta aos 34 anos, mas, após a partida de estreia, assumiu a titularidade e se tornou um zagueiro confiável. Com seus movimentos ágeis como um pássaro, frustrou os atacantes norte-coreanos e ingleses. Pereira era um homem humilde que passou a maior parte da sua carreira no Belenenses. Depois de se aposentar, optou por viver uma vida completamente reclusa, longe dos holofotes. Passou os seus últimos dias em paz com a família no Algarve. A jornada do Pássaro Azul chegou ao fim, em 2016. José Pereira faleceu aos 85 anos. Partiu em silêncio, como viveu, deixando um enorme vazio na memória dos fãs. Vicente era um líder da defesa, conhecido por seu estilo de jogo limpo, porém poderoso. Foi ele quem anulou o rei do futebol, Pelé, na vitória por 3-1 sobre o Brasil, com uma defesa magistral em vez de dribles. Suas atuações na Inglaterra foram consideradas entre as melhores de um zagueiro central no torneio. A tragédia atingiu Vicente apenas um ano após a Copa do Mundo de 1966. Um estilhaço de vidro de um acidente de carro alojou-se em seu olho, forçando-o a se aposentar precocemente aos 32 anos, no auge de sua carreira. Ele perdeu parte da visão, mas não o amor pelo futebol. Continuou jogando pelo Belenenses e foi homenageado como o maior jogador da história do clube. Hoje, aos 89 anos, Vicente Lucas é o segundo membro mais velho ainda vivo da seleção de 1966. Ele vive com orgulho de sua breve, porém brilhante carreira, e seus olhos marcados pelo tempo são um testemunho dos sacrifícios que fez. José Augusto era um ponta-direita que marcou 3 gols na Copa do Mundo de 1966. Um número impressionante para um ponta. Ele não era apenas um bom atacante, mas também um ótimo defensor, proporcionando equilíbrio ao super-ataque da seleção portuguesa. Após a glória de 1966, José Augusto logo se dedicou ao treinamento. Ele comandou a seleção portuguesa na Copa da Independência do Brasil de 1972 e, posteriormente, a seleção feminina. Trabalhou também na Espanha, onde deixou sua marca. Sua vida foi marcada pelo treinamento e pela inspiração. Sua diligência e raciocínio tático apurado em campo fizeram dele um professor respeitado, era discreto, mas eficaz, um homem dedicado ao trabalho. Hoje, aos 87 anos, José Augusto desfruta da sua reforma em Portugal. É um dos poucos membros remanescentes daquela equipa e ainda se encontra regularmente com o seu velho amigo Simões para recordar os velhos tempos. Jaime Graça era o coração da equipe. Corria incansavelmente, lutando pela bola para que os craques do ataque pudessem brilhar. Seu gol por 2-1 na disputa pelo terceiro lugar contra o lendário goleiro Lev Yashin foi o ponto alto de sua carreira. Ele tem uma ligação profunda com o Benfica, não só como jogador, mas também como olheiro e treinador das categorias de base. Foi ele quem descobriu o talento de Nuno Gomes e de muitas outras estrelas. Leva uma vida simples e dedica-se aos treinos. Em 28 de fevereiro de 2012, Jaime Graça faleceu aos 70 anos após uma longa doença. Ele faleceu antes de seus famosos companheiros de equipe, mas suas contribuições não foram menores.
Eusébio não era apenas a estrela, ele era o sol em torno do qual a equipe girava. Apelidado de Pantera Negra, ele tinha a velocidade de um atleta e a precisão de um artilheiro. Seus 9 gols no torneio, incluindo 4 que salvaram a seleção nas quartas de final contra a Coreia do Norte, representam uma das maiores atuações individuais da história da Copa do Mundo. Uau! A imagem de Eusébio soluçando ao deixar o Wembley após a derrota na semifinal para a Inglaterra tornou-se um símbolo de pura paixão e dor inconsolável. Após aquele verão incendiário, Eusébio dedicou toda a sua juventude ao Benfica, tornando-se um símbolo vivo do clube. Ganhou a Bola de Ouro Europeia, a Chuteira de Ouro Europeia e inúmeros títulos nacionais. Apesar de receber propostas irrisórias de clubes italianos e espanhóis, as políticas do ditador Salazar da época o consideravam um patrimônio nacional, tornando impossível a sua saída de Portugal. Nos últimos anos da sua carreira, foi para a América do Norte jogar na NASL, desfrutando dos últimos momentos de liberdade como jogador. Depois de se aposentar, Eusébio tornou-se um embaixador do futebol português, viajando pelo mundo com um sorriso afável, sempre recebido como um rei sem coroa. Na vida real, Eusébio era um homem modesto, quase tímido, em contraste com a ferocidade que demonstrava em campo. Levava uma vida simples com a esposa, Flora, e os filhos. Apreciava vinho, gostava de encontros com amigos e sempre teve um carinho especial por Moçambique, sua terra natal. Contudo, as lesões no joelho que sofreu na juventude atormentaram-no na velhice, dificultando cada passo do Pantera Negra. Em campo, ele carregava as esperanças de uma nação. Fora de campo, continuou a desempenhar o papel simbólico de uma ponte para curar as feridas da história. Ele era um rei popular, alguém com quem todos podiam se identificar. Contudo, o coração do herói parou de bater. No dia 5 de janeiro de 2014, Eusébio faleceu aos 71 anos devido a uma insuficiência cardíaca. A sua morte mergulhou Portugal em luto, tendo o governo decretado 3 dias de luto nacional. Foi sepultado no Panteão Nacional, local dedicado às maiores figuras históricas, reafirmando o legado imortal do Pantera Negra. Baptista formou uma dupla sólida com Vicente. Jogava com inteligência, raramente cometia erros e sempre se mantinha calmo. Sua atuação na Copa do Mundo de 1966 foi considerada exemplar para a posição de zagueiro. Após o futebol, Baptista, que vinha de uma família com formação intelectual, seguiu carreira na economia e se tornou um profissional de sucesso. Ele é a prova de que jogadores de futebol também podem ter sucesso no mundo dos negócios. Hoje, aos 83 anos, Alexandre Baptista ainda está vivo e bem. Ele raramente aparece na imprensa esportiva, mas é sempre mencionado com o respeito de um cavalheiro, tanto dentro quanto fora de campo. Antônio Simões, então com 22 anos, era o mais jovem do lendário quarteto ofensivo do Benfica e de Portugal. Baixo, mas incrivelmente rápido e habilidoso, era um terror na ala esquerda. Eram os cruzamentos precisos de Simões que ajudavam Torres e Eusébio a brilhar. Ele era a personificação da juventude e da explosividade. Simões foi um dos primeiros jogadores portugueses a fazer sucesso nos Estados Unidos, jogando pelo Boston Minutemen e pelo San Jose Earthquakes. Depois de se aposentar, tornou-se treinador, comandando a seleção portuguesa feminina e auxiliando o Irã na Copa do Mundo de 1998. Ele também é um comentarista perspicaz, sempre oferecendo uma perspectiva moderna e esclarecedora sobre o futebol. Simões é o único do lendário quarteto ofensivo Eusébio, Coluna, Torres, Simões, que ainda está lúcido e ativo. Tornou-se o guardião da chama, o narrador da geração de 1966. Aparece regularmente na televisão, escreve livros e participa em eventos em homenagem aos seus antigos companheiros de equipa. Em campo, ele é um criador, e fora dele continua a criar memórias, ajudando a geração mais jovem a compreender o valor do passado. Ele é pequeno, mas sua voz agora carrega um peso enorme. Hoje, aos 81 anos, Antônio Simões ainda está vivo e bem, e continua a contribuir para o futebol como conselheiro e comentador. Ele é a testemunha mais vívida, a ligação entre o passado glorioso e o presente, carregando consigo as memórias de uma geração de ouro que foi gradualmente desaparecendo.
Festa não era a primeira opção, mas quando esteve em campo, 3 partidas, jogou com muita garra, especialmente no jogo contra o Brasil, contribuindo para neutralizar os jogadores explosivos do adversário. Após sua carreira como jogador, ele viveu uma vida bastante reservada em sua cidade natal. Nos últimos anos, sofreu de uma doença grave. A mais recente e triste notícia para os fãs: no início de 2024, Alberto Festa faleceu aos 84 anos. Sua morte nos lembra que o tempo está lentamente levando embora as últimas testemunhas. Germano é o verdadeiro irmão mais velho da equipe. Aos 33 anos, ele é um zagueiro de classe mundial, bicampeão da Liga dos Campeões com o Benfica. Ele capitaneou o time na partida de estreia contra a Hungria, comandando a defesa com sua elegância e compostura características. No entanto, lesões persistentes transformaram seu último grande torneio em uma tragédia pessoal. Após a vitória por 3-1 na primeira rodada, Germano foi forçado a ceder seu lugar ao irmão mais novo e ficar de fora do restante do torneio. Ele foi o general que caiu antes do jogo mais importante, mas seu espírito ainda permeava o jogo da equipe. Germano não era apenas um jogador, era um cavalheiro do futebol. Sua ilustre carreira no Benfica o colocou no panteão das lendas. Após se aposentar, não fez alarde. Levou uma vida discreta, mantendo a dignidade de um homem da velha guarda. Teve uma breve passagem como treinador, mas não deixou a mesma marca que quando jogava. Para os torcedores do Benfica, ele sempre será um monumento imponente, aquele que lançou as bases para a era de ouro do clube. Em campo, Germano jogava com inteligência e elegância, raramente recorrendo à força bruta. Fora de campo, levava uma vida elegante, livre de escândalos e controvérsias. Sua ausência nas partidas decisivas de 1966 foi uma nota triste, mas ressaltou o sacrifício de um irmão mais velho. A jornada desse capitão valente terminou cedo demais. Em 14 de julho de 2004, Germano de Figueiredo faleceu aos 71 anos. Deixou para trás as lembranças de uma época em que o futebol ainda era um esporte para cavalheiros. José Carlos era o tipo de jogador incansável que todo treinador desejava em uma equipe de estrelas do ataque. Na Copa do Mundo de 1966, ele jogou apenas 2 partidas, mas foram jogos em que teve que lutar com todas as suas forças, especialmente na partida contra a União Soviética, pela disputa do 3º lugar. A agressividade e a capacidade de José Carlos de competir no meio-campo ajudaram a limitar a força do adversário, contribuindo para a vitória de Portugal. Ele era um herói silencioso, sempre pronto para preencher qualquer lacuna na equipe. Em contraste com o núcleo da equipe do Benfica, José Carlos é uma lenda viva do rival Sporting Lisboa. Ele foi um membro fundamental do elenco que conquistou a taça dos vencedores das taças da UEFA em 1964, o único título continental do Sporting até hoje. Passou toda a sua carreira vestindo a camisa azul e branca, famoso por seu estilo de jogo agressivo e espírito de luta incansável. Após se aposentar, também atuou como treinador em times menores e na formação de jovens. Sua dedicação em campo reflete quem ele é, leal e responsável. Ele não precisa do brilho de uma estrela, apenas precisa cumprir a tarefa que lhe é designada da melhor maneira possível. Por uma triste coincidência, no mesmo ano em que seu pai, Germano, faleceu, José Carlos também faleceu em 2004. Ele morreu aos 62 anos após uma grave doença. Sua morte deixou uma tristeza imensa na torcida do Sporting Lisboa. Joaquim Carvalho chegou à Inglaterra como campeão, herói do triunfo do Sporting Lisboa na Taça dos Vencedores das Taças da UEFA 2 anos antes. Foi-lhe confiada a titularidade no jogo de estreia contra a Hungria. Portugal venceu por 3-1, mas Carvalho teve alguns momentos de insegurança. Num torneio curto e repleto de pressão, o treinador Otto Glória tomou a cruel decisão de o substituir pelo veterano José Pereira para o resto da competição. Carvalho ficou no banco, a assistir aos seus colegas fazerem história, sentindo-se esquecido no meio de um triunfo estrondoso. Embora a Copa do Mundo de 1966 seja uma lembrança triste, a carreira de Carvalho em clubes foi extremamente brilhante. Ele era o São Iker do Sporting na época, famoso por seus reflexos extraordinários. Após se aposentar, permaneceu intimamente ligado ao futebol e à comunidade de ex-jogadores. Ele comparecia regularmente às comemorações da Recopa Europeia de 1964, onde sempre era homenageado como o herói número 1. Carvalho era um homem alegre e sociável, embora seus olhos sempre carregassem um toque de tristeza do passado.
passou a velhice em sua cidade natal, cercado pelo amor da família e pelo respeito dos torcedores. Nunca se arrependeu da decisão, mas sempre se orgulhou de fazer parte de Os Magriços. A posição de goleiro é a mais solitária em campo, e Carvalho experimentou essa solidão ao máximo na Copa do Mundo de 1966. Mas a maneira como ele superou a tristeza para continuar contribuindo mostrou a fibra de um verdadeiro campeão. A jornada do lendário goleiro chegou ao fim recentemente. Em 5 de abril de 2022, Joaquim Carvalho faleceu aos 84 anos. Ele partiu, levando consigo uma história de glória e momentos cruéis do destino, deixando para trás uma luva de memórias para a próxima geração. Fernando Cruz chegou à Copa do Mundo de 1966 como um pilar insubstituível do Benfica, a equipe que dominava a Europa na época. No entanto, na seleção portuguesa, encontrou-se numa situação irônica: disputar vaga com Hilário, do Sporting Lisboa, que vivia um excelente momento. Cruz não jogou um único minuto durante todo o torneio. Aceitou o papel de reserva estratégico, sempre pronto para o caso de Hilário se lesionar. O profissionalismo de Cruz foi fundamental para manter a estabilidade no vestiário português. Sem qualquer competição entre os craques dos dois rivais, Benfica e Sporting, apesar de ser um coadjuvante na seleção nacional, no Benfica, Fernando Cruz era um rei. Passou 11 anos no auge da sua carreira com as Águias, conquistando 8 campeonatos nacionais e 4 taças da França. Uma coleção enorme de títulos com que qualquer jogador sonha. Foi um membro fundamental da geração de ouro do Benfica nos anos 60, ao lado de Eusébio e Coluna, que conquistou toda a Europa. Depois de deixar o Benfica, teve uma breve passagem pelo Paris Saint-Germain, na França, antes de se aposentar. Fernando Cruz era um homem de lealdade e devoção. Depois de pendurar as chuteiras, escolheu uma vida tranquila em sua cidade natal, Lisboa, longe da agitação do mundo comercial do futebol. Comparecia regularmente aos eventos de homenagem do Benfica, sempre com um sorriso gentil e humilde. Nunca reclamou de estar no banco de reservas em 1966, mas considerava uma honra servir ao seu país. Em campo, ele era um lateral diligente, sempre recuando para proteger seus companheiros de equipe. Fora de campo, ele também vivia como um guardião de memórias, preservando silenciosamente os antigos valores do clube que amava. Hoje, aos 84 anos, Fernando Cruz ainda está vivo e bem. Ele é uma das últimas testemunhas históricas da era de ouro do Benfica e da seleção portuguesa de 1966. Ao relembrar o passado, as pessoas ainda veem nele a imagem de um velho soldado leal que deu tudo sem pedir nada em troca. Fernando Pérez era um dos jovens talentos mais promissores de Portugal em 1966. Integrante do Sporting Lisboa, possuía excelente técnica individual e uma mentalidade moderna. Contudo, o meio-campo português da época estava muito concorrido com nomes como Coluna e Graça, o que impediu Pérez de demonstrar seu talento na Inglaterra. Mesmo assim, a convocação para a seleção principal aos 23 anos foi um reconhecimento do seu potencial. A carreira de Pérez foi uma aventura interessante. Ele se destacou no Sporting, depois passou pela Académica e pelo Porto. Mas o ponto de virada mais importante foi quando decidiu atravessar o oceano rumo ao Brasil para jogar no Vasco da Gama e no Sport Recife, algo muito raro para um jogador europeu naquela época. Na terra do samba, seu estilo de jogo técnico foi muito bem recebido. Após se aposentar dos gramados, tornou-se treinador, comandando diversas equipes em Portugal e deixando sua marca na filosofia do futebol ofensivo. Pérez era uma pessoa de espírito livre, que gostava de explorar e não tinha medo de desafios. Sua ida ao Brasil para jogar mostrou que ele era de mente aberta e queria buscar novas experiências. Ele sempre será lembrado por seus alunos e colegas como um professor dedicado, um amigo divertido e um tesouro de histórias interessantes sobre futebol em ambos os lados do oceano. Seu estilo de jogo espontâneo e sua carreira nômade tinham uma semelhança impressionante. Pérez nunca se contentava em ficar parado, estava sempre em movimento, em busca da alegria, assim como se movimentava incansavelmente em campo. No entanto, a mais longa jornada desse andarilho chegou ao fim. Em 10 de fevereiro de 2019, Fernando Pérez faleceu em um hospital em Lisboa, após uma longa doença, aos 76 anos. Sua morte deixou profunda tristeza tanto no futebol português quanto em seus fãs no Brasil.
Manuel Duarte é um verdadeiro conto de fadas. Ele não veio dos três grandes, Benfica, Sporting, Porto, mas sim do Leixões, um clube modesto da cidade costeira de Matosinhos. Aos 21 anos, ser convocado para a seleção principal do Mundial foi uma honra incrível para o jovem. Apesar de não ter entrado em campo por muito tempo, devido à enorme sombra de Eusébio e Torres, a presença de Duarte provou que as portas da seleção estão sempre abertas para o talento genuíno, independentemente da origem. Ao regressar da Inglaterra, Duarte foi recebido como um herói na sua terra natal. Continuou a jogar pelo Leixões Club e tornou-se a maior lenda da sua história. Mais tarde, teve oportunidade de jogar no Sporting CP e no Porto, mas o seu coração pertenceu sempre à equipa costeira. Era um símbolo de lealdade às suas raízes, um ídolo para as crianças das pequenas equipas que sonhavam alto. Duarte levava uma vida simples, perto da brisa do mar. Era carinhosamente chamado de Tio Duarte pelo povo de Matosinhos. Nunca fingiu ser uma estrela da Copa do Mundo, mas sempre foi sociável e acessível. Em seus últimos anos, costumava contar histórias para os jovens, inspirando-os com a vontade de vencer. Sendo o jogador mais jovem e vindo do time menor, Duarte aprendeu a lição da humildade logo no início de sua carreira. E carregou essa humildade consigo por toda a vida, tornando-se um grande personagem em meio à humildade. E então, o ilustre filho daquele mar também retornou às ondas. Em 2 de setembro de 2022, Manuel Duarte faleceu aos 77 anos. Sua partida foi uma grande perda para o futebol do norte de Portugal, mas seu nome ficará para sempre gravado como um orgulhoso magriço da classe trabalhadora.